Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Fazia 2 meses que eu tinha perdido minha mãe. E a dor não queria me dar uma trégua. Meu pai já era falecido. E eu ainda tinha uma irmã, mas ela era casada. Tinha a sua própria família. De modo que acabei ficando sozinho no mundo. Olha, como foi dolorido e difícil me acostumar. Eu estava com 27 anos, era solteiro, não tinha namorado. Aliás, fazia tempo que não me envolvia com ninguém. Às vezes eu saía do trabalho, no intervalo do almoço, e em vez de almoçar, ficava andando pela rua. Comia um doce, um salgado qualquer, ou então ficava de barriga vazia mesmo. E saía caminhando, pensando na minha vida, nos rumos que a minha vida tinha tomado. Foi um período terrível. Perder a minha mãe me deixou praticamente sem rumo. Minha irmã já tinha sugerido que eu vendesse aquela casa, ou então colocasse numa imobiliária para alugar e fosse morar com ela. Só que não sei, depois de pensar um pouco, eu resolvi continuar ali mesmo. Era ruim ficar sozinha, mas eu achei melhor enfrentar. Lembro que um dia eu saí da empresa no intervalo e, como costumava fazer, saí caminhando sem destino. Estava distraída, caminhando assim, sem rumo, quando senti alguém cutucando no meu ombro. E escutei aquela voz: "Ei, moça, você deixou cair o teu celular." Me virei assim para trás e dei de cara com aquele homem, me olhando com um semblante de preocupação. Ele então ergueu a mão e me mostrou meu celular. É para se ter uma ideia do quanto eu andava distraída, do quanto a minha cabeça estava no mundo da lua. Estava com um aparelho na mão, mas acabei deixando cair e nem me dei conta. Não fosse aquele rapaz, eu nem teria percebido. Olha, eu fiquei tão sem jeito quando peguei o celular na mão. Agradeci pela gentileza. Ele chegou a perguntar se estava tudo bem comigo, porque eu devia estar meio pálida. Nem tinha comido nada naquele dia. Quem sabe até fosse por isso. Aí se apresentou. Cláudio era seu nome. Falou que trabalhava na loja de carros ali do lado, que aliás já tinha me visto outras vezes caminhando ali meio sem rumo. E aí perguntou meu nome. Sabe, apesar daquele torpor que vinha tomando conta de mim naqueles últimos tempos, aquela falta de interesse por tudo, foi inevitável prestar atenção nele. E a verdade é que era um rapaz muito, mas muito simpático. E muito prestativo, né? Não fosse ele, eu teria perdido meu celular. Além disso, não dava para negar que era um cara bonito, charmoso. Nem sei como isso foi acontecer, porque por conta do estado em que eu me encontrava, por mais incrível que pareça, a gente acabou se aproximando. Eu e o Cláudio. Aliás, muito mais do que eu poderia imaginar a princípio. Depois disso, a gente passou a se ver com alguma frequência. E ele me fazia tão bem. Eu me sentia tão em paz quando estávamos juntos, que no fim, acabamos começando um relacionamento. Para minha felicidade, ele também era solteiro, morava sozinho numa kitnet alugada, ali mesmo, perto da loja de carros onde ele trabalhava. E a verdade é que entre nós, tudo aconteceu muito rápido. Eu me apeguei tanto a esse homem, talvez pelo fato de estar tão sofrida, tão abalada, tão solitária, tão carente. Em menos de 4 meses, ele já estava morando ali comigo. Repito, não sei se pelo fato de estar carente, mas acabei me encantando por ele. E no fim, estávamos já vivendo como se fôssemos marido e mulher. Olha, contando, ninguém acredita, né? 4 meses é muito pouco, convenhamos. Aliás, eu mesmo, às vezes, começava a pensar, a lembrar do modo como nos conhecemos, e ficava me perguntando, meu Deus, como pode?
Naquele dia, quando eu derrubei o celular, ele me chamou para tomar um suco. Eu aceitei. E aí já conversamos um monte. Simpatizei com ele, assim, de saída. Ele também gostou de mim. Trocamos telefones e tudo começou a acontecer. O fato é de que, desde que ele tinha cruzado o meu caminho, que a minha vida mudou. Passei até a atualizar as minhas redes sociais, coisa que eu não fazia há muito tempo. Mudei minha foto, inclusive. Coloquei uma de nós dois juntos. Atualizei meu status de solteira para namorando. Repito, minha vida mudou. Há muito tempo eu não me sentia tão bem. E depois que completamos 9 anos de namoro, depois de alguns meses que ele tinha passado a morar ali comigo, tive a maior surpresa da minha vida. Na verdade, a maior surpresa que eu poderia imaginar. Descobri um dia e olha, eu fiquei tão eufórica com essa novidade que cheguei até a chorar. Não tinha contado para ninguém, mas sabe quando você fica tão emocionado que eu descobri que estava grávida. Eu acho que ser mãe é sonho de pelo menos 90% das mulheres. Mas eu acho que nunca ninguém teve um sonho tão nítido, tão forte de ser mãe quanto eu tinha. Eu fiquei eufórica. Repito, até chorar eu chorei. De tão emocionada que fiquei. Na verdade, foi inesperado para todo mundo, né? Pegou todo mundo de surpresa. Mas foi a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida. Eu já andava meio desconfiada. Mas só fui contar para o Cláudio depois que tive certeza, com o resultado do exame na mão. É claro que você fica temerosa, no caso da mulher, porque não sabe que reação que pode ter o namorado, o homem. Só que na minha cabeça, ele receberia assim, com a maior alegria, pelo jeito que a gente se tratava, pelo jeito como ele me tratava, com tanto carinho. A gente estava se entendendo tão bem. No entanto, não foi exatamente a reação que eu esperava. Ele ficou me olhando assim, como se estivesse meio chocado, inclusive. Eu, apreensivo, perguntei: "Tá tudo bem, Cláudio? Tô grávida, você ouviu?" Ele então pareceu sair daquele transe. Claro que eu vi, Pamela, mas... Vem cá, como que isso foi acontecer? Você decidiu ter esse filho sozinha? Parou de tomar o comprimido? A verdade é que nem eu mesma tinha muita certeza de nada. Quem sabe tivesse esquecido de tomar um dia. Eu simplesmente não lembrava. Olha, eu senti que ele ficou contrariado. Não gostou de receber a notícia. Ao contrário do que eu imaginei. Eu nunca o tinha visto com aquela expressão assim tão fechada. Fiquei sem saber o que pensar. Estava tão esperançosa de que ele gostasse de saber, Pelo jeito ele não tinha gostado. Até perguntei se estava tudo bem, como que ele estava se sentindo, mas ele só fez assim uma cara estranha. E aí balançou a cabeça, como se estivesse contrariado. E me deixou ali sozinho. Aquela foi a primeira rusga, digamos assim, que a gente teve. Nem dava para chamar de briga, porque ele nem falou nada. Só ficou me olhando com aquela cara, assim, de insatisfação. De todo modo, foi a primeira vez que a gente se desentendeu. Eu cheguei a falar: "Olha, Cláudia, se você não está feliz com a minha gravidez, paciência, viu? Aconteceu e você vai ter de aceitar. Querendo ou não, né?" Mais uma vez ele não disse nada. E não desfez a carranca. A verdade é que desde que lhe contei que estava esperando um filho dele, que ele mudou comigo. Nem eu mesma consegui entender tamanha mudança. Porque desde que a gente tinha se conhecido, ele foi sempre tão carinhoso comigo. Até então, nunca havíamos tido uma briga. Claro que às vezes acontecia,
da gente ficar de bico um com o outro, mas era coisa que não durava. E a gente acabava se acertando no mesmo dia. Só que dessa vez não. A situação, inclusive, perdurou. E a cada dia que passava, parecia que ele se distanciava mais e mais de mim. E em vez de conversar, isso é que era o pior. Me dizer o que estava acontecendo, o que ele estava sentindo, até brigar. Ele ficava na dele, de cara feia. Era evidente que estava contrariado. Até porque ele nem fazia questão de esconder. Só que não conversava comigo, não se abria. Ficava lá no canto dele, com aquela cara, todo amuado, mas não falava nada. Aliás, mesmo que eu tivesse sido de propósito, que eu tivesse engravidado, eu acho até que ele desconfiava disso. Que eu tivesse engravidado de propósito. Para ficar bravo daquele jeito, só podia. Mas mesmo que tivesse sido, não dava para entender aquela reação dele. Meu Deus, estávamos morando juntos. Quer dizer, uma hora ou outra podia acontecer. Aliás, para quem dizia que gostava de mim, que queria ter uma vida ao meu lado, ele estava agindo completamente ao contrário do que eu esperava. Sem outra alternativa, fui levando naquele clima esquisito. Até que aconteceu. Um dia, cheguei do serviço, cansado, e ele não estava em casa. Dali a pouco, eu fui atinar, né? Comecei a reparar num detalhe aqui, no outro ali, até que cheguei à conclusão de que ele tinha ido embora. Fiquei pasma. Não tinha mais nada dele ali. Repito, no começo, quando cheguei, ele não estava, mas eu pensei que tivesse atrasado ou tivesse saído para fazer alguma coisa. Só que depois começou a demorar e eu fui até o guarda-roupa e vi que ele estava vazio, do lado que ele usava. Nem sua escova de dentes estava mais ali no armarinho do banheiro. Ele tinha ido embora. Tinha juntado suas coisas e se mandado. E pior, sem me dizer nada, sem sequer ter uma conversa comigo. Ou deixou um bilhete, nem isso. Olha, eu fiquei tão desesperada que tive até uma crise de choro. Será que tinha sido só pela minha gravidez? Liguei para ele, mas quem disse que ele atendeu? Aliás, liguei várias vezes, mandei um monte de mensagens, só que ele me ignorou por completo, me deixando ainda mais agoniada, sem saber o que fazer. Fui chorar as mágoas lá com a minha irmã. Ela não sabia ainda da minha gravidez. E é claro, também ficou chocada quando contei da atitude do Cláudio. Meu Deus, esse cara fez isso. Parecia tão boa pessoa. Parecia que gostava de você. Nossa, tô passada. Meu cunhado também ficou de cara. Até se ofereceu para ir atrás do Cláudio, dar uma dura nele. Mas eu falei que não precisava. Não queria ninguém comigo forçado, só por obrigação. Deixei bem claro que se o Cláudio não queria aquele filho, eu cuidaria do meu filho sozinha. Nunca dependi de ninguém para nada. Não seria agora que ia começar. Claro que falei isso da boca para fora, né? Tentando parecer forte, durona. Só que por dentro eu estava desmanchada. Eu jamais esperava isso do Cláudio. Justo ele, que repito, sempre me tratou com tanto carinho. Como ele não atendia, nem respondia as mensagens que eu mandava, fui atrás dele na loja de carro onde ele trabalhava. Mas acabei perdendo a viagem. Aliás, outra surpresa. O gerente falou que ele não fazia mais parte da equipe de vendedores. Tinha ido ali de manhã e pedido para ser desligado da loja. Ele não era nem registrado em carteira. Era só comissionado.
recebia ajuda de custo e simplesmente desertou. Sumiu. Senti aquele desânimo, sabe? Quando você percebe que está sem saída. E o pior é que ninguém soube dar informação nenhuma a respeito dele. Aliás, o endereço que me passaram, que tinham dele ali no registro, na empresa, era da kitnet que ele alugava, quando a gente se conheceu. Só que quando eu contei que estava grávida, o gerente também ficou surpreso. Não imaginava que o Cláudio pudesse ter sumido para se livrar da responsabilidade. No fim, deixei meu número com ele, com o gerente, e pedi que me avisasse se tivesse alguma informação do Cláudio. Aí eu voltei para casa desacorçoada. Meu Deus, por que ele tinha feito isso? Fugiu, sem falar nada. Claro que eu tinha notado aquela mudança de comportamento. E é claro que eu entendia que só podia ser pela minha gravidez. Mas daí a imaginar que ele fosse sumir da minha vida. Sabe, nunca. Eu fiquei arrasada. E olha, não sei como não sucumbi, viu? Na verdade, cheguei a fazer um pacto comigo mesma de não me entregar. De tentar, pelo menos, tentar ser forte. Não por mim, mas por aquele filho. Mais por aquele filho que eu carregava no ventre. Só que não imaginei que fosse tão dolorido, que fosse tão difícil. Não era fácil pensar no Cláudio, lembrar do que ele tinha feito. Meu Deus, antes de eu dar a notícia para ele, estávamos tão felizes, tão bem. Pelo menos me parecia. A impressão que dava é de que ele gostava tanto de mim. Será que era tudo fingimento? Pelo jeito, sim, né? Só que não entendi o motivo. Olha, só não me entreguei à depressão por causa do meu filho. Por ele, jurei a mim mesma que ia ser forte. Ia levantar a cabeça e seguir adiante, mesmo que fosse sozinha. Só eu e Deus para cuidar do meu bebê. Dali 2 semanas, um domingo, eu ali em casa, estirado no sofá, de repente tocaram na campainha. O coração disparou. Meu coração disparou na mesma hora. E tudo por quê? Porque é claro, né? A primeira pessoa em quem eu pensei foi ele. Mas eu tive certeza de que era ele. É o Cláudio. Coração disparado. A imagem dele, corri abrir a porta. Só por ser ele. Só que em vez de ser o Cláudio, que eu esperava com tanto ardor, era outra pessoa. Na verdade, era uma mulher. Uma mulher ali diante de mim, na minha porta. E mais do que isso, do lado dela, tinha uma menininha, aparentando uns 2 anos e meio. Naturalmente que eu não a conhecia. Mas sei lá, eu tive um pressentimento tão ruim. Perguntei quem ela era, no que ela respondeu. Meu nome é Silmara. Será que a gente podia conversar um pouco? Conversar, mas sobre o quê? A gente se conhece? Não. Na verdade, a gente não se conhece, mas nós temos uma coisa em comum. Na verdade, uma pessoa. É sobre o Cláudio. Posso entrar? Antes de falar qualquer outra coisa, ela já me contou que tinham lhe passado o meu endereço lá na loja de carros, onde eu tinha ido 2 semanas antes para procurar pelo safado. Eu tinha passado meu número. Só que em vez de ligar, ela preferiu, foi o que ela disse, conversar comigo pessoalmente, cara a cara. Olhando para minha barriga, ela falou aquela frase: eu soube que você também está grávida.
Você contou para ele? Sabe, eu não sabia nem o que responder. Ela só balançou a cabeça assim. Foi por isso que ele sumiu, não foi? Como assim? Quem é você, afinal? Você veio aqui pra me falar do Cláudio? Se for isso, eu não sei de nada, viu? Ele foi embora sem se despedir. Eu imagino. Aliás, é bem o tipo dele, né? Fazer isso. Ele fez exatamente isso comigo. Fez o... Como assim? Ela colocou a mão na cabeça daquela menina. Depois, me olhando assim, com aquela expressão de pesar, jogou a bomba. Que, na verdade, naquelas alturas, já não era nem mais bomba, porque eu já esperava. Logo que eu engravidei da Estela, que eu contei que estava esperando um filho, ele sumiu. Faz pouco tempo que eu descobri que ele estava trabalhando lá naquela loja. E juro, não sabia que vocês estavam juntos. Nem que você estava esperando o filho dele. Foi o Jean que me contou. Era o gerente da loja. Segundo ela, os dois tinham se tornado amigos. Ele sabia que o Cláudio era o pai do filho dela. E ainda acrescentou. Olha, quando o Jean me falou de você, Pamela, que me contou que aquele traste tinha sumido no mundo, eu achei que devia vir aqui conversar com você. Até porque essa criança que você está esperando vai ser meio-irmão da minha filha, né? Ou meia-irmã. E apesar de tudo, sei lá, eu acho que seria bom se eles pudessem se conhecer, conviver. Olha, aquilo abalou a minha estrutura. Acabou comigo. Me deixou mais desanimada da minha vida do que eu já estava. Porque significava só uma coisa: que o Cláudio era safado mesmo. E que não ia voltar. Um cafajeste. Tanto que não era a primeira vez que ele fazia aquilo. Aquela menina que estava ali, 2 anos e meio, talvez nem isso, era fruto de um caso que ele havia tido com aquela moça. Ele tinha feito com ela, adivinha o quê? Exatamente o que tinha feito comigo. Exatamente igual, ou seja, era um safado mesmo. Eu fiquei tão desacorçoada. Já estava, né? Mas depois disso, olha, fiquei ali imaginando, né? E eu ainda com aquela esperança que ele voltasse. Tanto que quando tocaram a campainha, eu pensei que fosse ele, que tivesse arrependido de ter sumido e que tivesse voltado e que fosse me pedir até perdão. Foi o que eu imaginei. Que esperança, meu Deus. Imagine, aquela menininha ali diante de mim. Era filha dele. E se tivesse 2 anos e pouco de vida, era muito. Uma criança tão linda, tão doce. Como que ele podia ter coragem de virar as costas para ela? Só para fugir da responsabilidade? Olha, fiquei sem saber o que pensar, porque, não nego, eu tinha esperança ainda de ver o Cláudio entrando por aquela porta. Repito, me pedindo perdão, querendo mais uma chance. Mas depois da visita da Silmara, das coisas que ela me contou, eu tive a certeza de que isso jamais iria acontecer. Sabe Deus por onde ele andava numa hora daquelas? Devia estar bem longe. Até da loja de carros ele sumiu. Tudo para que eu não conseguisse encontrá-lo. O mesmo ele já tinha feito com a Silmara. E agora fazia comigo. Fiquei muito triste. Mais do que já estava, se é que era possível. Mas depois agradeci aquela mulher por ela ter se aproximado de mim. No fim, acabamos até nos tornando meio amigas. Por incrível que pareça, né? Porque, apesar de tudo, nossos filhos serão meio-irmãos. Eles não têm culpa de nada. De modo que merecem ter a chance de poderem conviver um com o outro. Foi a maior decepção da minha vida. Só que, em vez de pensar no lado ruim dessa história, tenho feito de tudo para deixar a tristeza de lado e pensar em tudo de bom que ainda está por vir.
Quem sabe tenha sido Deus que me livrou de um sofrimento maior, ao mandar aquele infeliz para bem longe de mim. Agora estou prestes a dar à luz. Eu preciso ser forte para cuidar do meu filho. Vai ser por ele, só por ele que eu vou viver daqui para diante. Não posso pensar em mim. Aliás, nem quero. Na dor que ainda estou sentindo, mas apenas o meu filho. Por ele, não vou esmorecer jamais. Você está me ouvindo? Quem sabe você esteja até me ouvindo. Acontece tanta coisa nesse mundo, viu, Cláudio? Não precisa assinar papel nenhum, viu? Paternidade, essas coisas, não precisa. Eu vou cuidar do meu filho sozinha. Até porque você, como homem e como pai, não vale a comida que come. Melhor para essa criança ficar só comigo, como a criança da Silmara, a outra que você engravidou e depois deu no pé, seu safado. Quem sabe esteja conversando no ouvido de outra mulher e venha fazer o mesmo com ela também. Porque gente como você é assim mesmo. Não pensa no sofrimento alheio. Só que não tem importância. Repito, a gente não precisa de você. Nem eu, que nunca mais quero olhar na tua cara, e muito menos o meu filho. Que se Deus quiser, quando crescer, vai ter responsabilidade e se tornar um homem. Talvez o homem que você não foi.